E agora acho que já está gravando a aula. Isso. E boa noite, pessoal. Novamente, só para ficar registrado aí. Eu disponibilizei as notas das provas já e as avaliações em si, né? Vocês podem aproveitar elas para poder bater um confere agora. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou aproveitar essa aula que a gente tem para corrigir a prova com vocês, tá? E também tirar alguma dúvida específica de alguma que você tem aí, sua, de alguma questão que você fez, etc. Então. Beleza? Show? Então vamos que vamos nós três, né? E eu vou fazer uma correção da prova aqui e vocês vão dando feedback. Tranquilo? Vamos que vamos. Tranquilo. Eu projetar aqui. Vocês estão vendo aí. Vou colocar só um pedaço aqui da prova. Aí. Estão enxergando aí a projeção? Sim ou não? Sim? Tá vendo direitinho? Bom, então vamos analisar a nossa avaliação, tá? Vamos fazer pergunta a pergunta, eu vou explicando, e a gente vai vendo o que ficou certo, o que ficou errado, o que a gente esperava em cada uma das respostas que a gente tinha, e daí você avalia o seu aí, ok? Beleza? Então vamos lá, nossa primeira pergunta lá, que é a pergunta 1. Era o seguinte: no contexto de desenvolvimento, as mudanças são uma constante no ciclo do software. Isso é uma afirmação, pessoal. Qual dos motivos abaixo não levam a problemas de mudança de software? Então, é o seguinte, eu quero qual desses caras aqui não tem nada a ver com mudança de software ao longo do ciclo de vida. Então, os problemas decorrentes de mudanças, as mudanças ao longo do ciclo de software fazem algumas coisas. E eu quero saber o que não está inserido nesse contexto. Então, vamos lá. Não geram problemas, ok? Então, eu quero descobrir o que disso aqui não gera problema de mudança de software. E muita gente errou isso aqui. Olha lá. As mudanças não relatadas corretamente a que se faz necessário, a quem se faz necessário. Pô, se você não relata corretamente as mudanças, é lógico que ele vai dar problema ao longo do ciclo de vida do software. As mudanças posteriores vão ser afetadas. Então, isso aqui está correto. Tem tudo a ver com esse tema. Certo ou não? Ok? E teve um bocado de gente marcando aquela primeira ali. Sim, pessoal? Tranquilo. Beleza. Então tá bom. Aí vamos lá. A redução dos custos operacionais. Olha só, gente. Custo operacional tem o que a ver com mudança de software? Ele envolve no orçamento, ele envolve no planejamento, ele envolve na entrega final. Ok. Aí os custos operacionais vão envolver a parte gerencial, a parte de retorno retorno que é o ROI do produto que você tem. Ok. Então esse cara aqui não tem nada a ver com mudança constante de software. A mudança constante do software, os custos operacionais vão aumentar, ok. Mas ele não é um problema de mudança de software ao longo do tempo. Eu mudei e causou um problema, eu mudei e causou outro problema. Então, o custo operacional não envolve com isso. E depois, olha, mudanças não são analisadas antes de serem feitas. É lógico que isso vai dar problema ao longo do ciclo do software. É lógico que isso vai dar problema nas mudanças de software. As alterações no software são controladas de forma. As alterações no software não são controladas de forma que melhora a qualidade e reduz os erros. Então, se você não controla, se você não gerencia, inclusive isso aqui era a fonte para responder a outra pergunta que está lá embaixo. Eu já deixei as respostas todas engatilhadas para vocês aqui. Era só ter pegado a primeira pergunta, entendido ela, que você respondia uma pergunta estava lá embaixo. Então, veja, desses caras aí, o que menos tem a ver com problemas nas mudanças do software é o custo operacional. Certo? Beleza. E aí você errou, né? Provavelmente. Alguém errou.
Um bocado de gente errou isso aí. Agora vamos lá. Entendido isso? Ficou alguma dúvida? Que a resposta correta é essa? Primeira de boa. Beleza. Vamos ver a segunda. Isso aqui estava no slide da matéria, cara. É só você ter olhado o slide da matéria, eu feito esse aqui, ó. Durante o desenvolvimento do software, queremos saber alguns pontos importantes e para os mesmos temos técnicas que auxiliam essas mudanças, né? O ciclo de desenvolvimento. Então ele quer que relacione as colunas. O que mudou e quando? Quem quer? Controle de versão, onde eu vou saber o que está mudando, quando que está mudando, a data que está mudando, a hora que está mudando, o usuário que está mudando, tem tudo a ver com o controle de versão. Por que mudou tem a ver com o controle de mudanças. Veja, eu quero não mais controlar o versionamento do código. Eu quero saber por que que isso mudou. Por que que esse cara estava num escopo e agora está em outro escopo. Por que que isso mudou ao longo do tempo? Isso tem a ver com controle de mudanças. São as mudanças que o software sofreu. Não é versionamento de código. O outro, quem fez a mudança é auditoria de configuração. Por que que é auditoria? Eu estou auditando quem fez aquela mudança. Tem a ver com auditoria. Estava até isso lá no slide também, né? Que é quem fez a mudança, né? E depois, podemos reproduzir essa mudança? Também auditoria de configuração. Porque essa auditoria de configuração vai ajudar a gente a auditar quem e, principalmente, posso reproduzir? Aquilo que ele fez, eu consigo replicar novamente? Se você tem uma auditoria e você tem um versionamento por baixo daquilo tudo ali, a auditoria vai te permitir voltar na linha do tempo e refazer aquele passo de novo e fazer com que aquele ciclo aconteça novamente. Então, a auditoria te ajuda a monitorar essas informações. Ok? O que mudou e quando, veja, é o versionamento de código que me interessa nisso. Aqui é o controle de mudança, porque eu estou gerindo, é uma informação mais gerencial. Quem fez a mudança e se eu posso reproduzir essa mudança tem a ver com auditoria, que eu estou olhando para quem fez aquilo, eu estou auditando o código, tá? Muita gente errou isso aqui, embananou tudo, estava num slide mostrando exatamente esses pontos aqui, era só ter olhado o material. Ficou alguma dúvida? Sim ou não? Nenhuma. Não? Beleza. 3. E muita gente errou. 3. Vamos lá. O Git é um sistema de controle de versão distribuído gratuitamente de código aberto, projetado, usado principalmente no desenvolvimento de software. Uma afirmação, ok. Sobre o Git, o que é correto afirmar? Veja, o que era correto afirmar? Que o comando git log, com saída para um arquivo TXT, e ainda eu falei isso na aula dela, num material desse aí, está no material desse, vai gerar um arquivo log.txt com a lista dos commits feitos naquele repositório em ordem cronológica reversa. Ok, é isso mesmo que ele faz. Depois, o comando git push retorna ao repositório head? Não. Lembra, o push faz o quê? Push ele sobe o código. Ele sobe, o Ele não retorna. retorna, ok? O pull retorna, o push empurra. Né? O próprio nome diz push, está empurrando, ele não está retornando. Então era só ter olhado o que você ia ver. O Git não suporta commit em várias branches. Pô, como não, cara? Você dá um Git commit "-m", o texto, dá o nome da branch, e ele vai commitar dentro daquela branch que você quer, dá um checkout, commita na outra, um checkout, commita na outra, mergeia um com o outro. Então isso aqui é uma informação que não tem nada a ver. Pô, essa aí eu achei que fossem várias branches ao mesmo tempo. Eu Não, pensei que você estava falando de um commit simultâneo. não, o Git não suporta commits em várias branches. Ele suporta commit em várias branches. Quantas branches você quiser. É, Entendeu? assim, mas Se colocar eu posso assim, fazer em qualquer uma, só que não ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, o commit é numa branch só, né? já Eu posso não, fazer em todas, mas uma de cada vez. se tivesse a palavra simultâneo ali, aí sim você estava certo, entendeu? Então a gente tem que avaliar, porque uma palavrinha muda todo sentido, né? Isso aqui estava certo. É, Então, isso aí eu caí por causa do.
eu conheço o comando git log, inclusive eu faço isso aí. Eu tô, né, coisa do meu TCC, eu tô manuseando um git log, tô extraindo informações de repositórios e eu só uso um sinal de maior ali. Eu achei que aquilo ali fosse uma pegadinha, aqueles Pode dois usar, sinais ali. pode usar à vontade. Pode usar esse comando git log aí que ele vai funcionar. A saída para log.txt com mais ou com um mais só vai funcionar. Beleza? Então, tanto faz. Você pode dar um git log aí que você vai conseguir reproduzir exatamente esse comando aqui. Depois eu testei que funcionou mesmo. Eu só não sabia que dava com dois. Outra coisa, era para você ficar na dúvida entre esse cara e esse cara, porque olha o outro. O comando git checkout é utilizado para desfazer alterações, mesmo que o arquivo tenha sido adicionado no staging area. Pô, o git checkout não faz isso. O git checkout troca as branches. Então, você já descartava esse. Você já descartava esse. Vai te sobrar só esses dois. Quer ver? Ó? O git merge. Ó, use git merge quando quiser gravar o estado atual do diretório de trabalho e do índice, mas quiser voltar para um diretório de trabalho limpo. Pô, não é o git merge que faz isso. Eu posso dar um commit e eu posso dar um checkout para o outro projeto e eu vou ter o estado limpo do projeto, né? E nunca. Então você desfazia esse cara, e depois você pensava, pô, o Git não suporta commit em várias branches? Não, suporta. Eu posso fazer numa branch, outra branch, outra branch. Ok? Então talvez você ficou enroladinho por causa desse comando aqui, do mas a saída tá certa. Tá? Você podia ter feito o quê? Git log, log.txt. Opa, deu resultado. Então isso funciona, tá certo. Né? Tá em ordem cronológica reversa. Aí você falou, pô, o comando estava certo. Era o objetivo também da prova, que você manuseasse o código ali e fizesse, né? Já que é uma prova que está com um monte de coisa teórica, o mínimo de exercício você podia ter feito, certo? Beleza? Dúvida? Então tiramos a pegadinha aqui. Quem foi que me pediu para... Teve uns dois que me chamaram aqui. Não estão aí, não? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem foi que pediu correção da prova aqui. O Vitor. Tá aí? Tá. Mais um outro ele pediu. Mas está aqui, vai estar gravada a aula. Ele vai. A outra. Por que durante o ciclo de um software, coordenar o desenvolvimento pode minimizar a confusão envolvida no mesmo? E aí teve muito tipo de resposta. Tá? Eu não posso mostrar as respostas para não constranger ninguém, mas tem todo tipo de resposta aqui. Mas olha a pergunta, eu quero saber o seguinte: durante o ciclo do software, coordenar o desenvolvimento, quer dizer, fazer gestão em cima do desenvolvimento, vai minimizar a confusão. Vai, lógico. Por quê? Porque a gente vai ter métricas, e é uma palavra que eu esperava, alguns colocaram, outras não. Eu esperava que você falasse das métricas possíveis durante o desenvolvimento do software. Porque se eu estou coordenando, ainda eu falei isso ainda, eu não sei se eu falei numa aula dessas com vocês, ou se está no material, não lembro se a gente falou isso ao vivo, mas tem isso no material. Se você não consegue medir, você não consegue controlar. Então, veja, se você tem métricas, se você tem gestão de métricas, você pode minimizar a confusão, porque você começa a medir ao longo do tempo o seu software. Outra coisa, a pessoa fala assim, mas alguns colocaram lá, você pode usar o controle de alterações para poder fazer sim. O controle de alterações também é importante. Ele vai ajudar no processo que a gente vai desenvolver. Por quê? Porque ele vai te mostrar, né, principalmente no controle de alterações, a mudança que foi feita, a hora que foi feita, onde que ela está. Então, a gestão do controle de mudanças é importante. A gestão do projeto com ferramentas é muito importante. Você podia ter falado sobre toda a gestão possível entre o desenvolvimento do software. E olha, aquela questão ali estava ajudando vocês de graça. Tá vendo? Olha, as mudanças não são relatadas, a redução de custos, olha, mudanças não analisadas. A gente podia falar isso tudo aí, que a gestão ia minimizar, ela ia mitigar esses problemas que estão relatados aqui de problemas ao longo do ciclo de software, de mudanças constantes no software. Então, essa redução de problemas, ela é logicamente amparada pela gestão que a gente faz. Então, quando a gente gerencia o desenvolvimento, quando a gente coordena, quando a gente aplica ferramentas,
a gente consegue fazer isso. Então, eu esperava que você falasse das métricas, eu esperava que você falasse dessa gestão de defeitos, eu esperava que você falasse das ferramentas que são capazes de auxiliar para que você consiga fazer essa minimização dos problemas e das confusões. Ok? Então, eu queria saber por quê. O porquê é porque o uso dessas ferramentas, o uso dessas métricas, o uso desses parâmetros que nós estamos usando ao longo do ciclo vai me ajudar a gerir melhor o software. Se eu estou gerindo melhor o software, eu consigo entregar uma solução menos confusa, mais plausível, mais dentro do prazo, com menores problemas. Dúvida? Pergunta 4. Por que coordenar vai ajudar? Era uma pergunta de cunho pessoal. Então, alguns ganharam alguns pontos aí. E aí eu coloquei na sua avaliação, provavelmente. Vocês conseguem ver as respostas que eu dei, não consegue? Uhum. Pode Tive um ver. comentáriozinho ali embaixo. Isso, pode ver que tem um comentáriozinho na sua, se ela não abrangeu esses aspectos aí. Beleza? Dúvida? Certinho. Dúvida? Na Não, 4? acho que não. Muito bem. Mas assim, como é que você faria a resposta, assim, só de uma forma mais resumida, assim? Como é que eu teria que falar ali? Eu começaria falando Você de pode quê falar, de forma especificamente? sinteticamente falando, você podia falar que o uso de métricas, o uso de ferramentas, o uso de gestão pode auxiliar para você minimizar esse custo, porque elas te dão ferramentas, elas te dão mecanismos para você medir o software. Então, quando você mede, você controla, e aí você minimiza a confusão. Entendi. Show de bola. Então, vamos lá. 5. Explique o ciclo de vida do Git e seus estados, do início até o conteúdo ser postado na branch. Então, olha só, a maioria não colocou os, os comandos necessários para que você tivesse o ciclo todo concluído. Então vamos lá, vamos recordar? O que eu preciso? Você podia falar assim, o Git vai commitar, vai jogar para uma stage inéria, depois ele vai pegar aquilo da stage inéria, vai commitar para dentro do servidor, o arquivo vai trocar de estado, vai ser guardado, etc e tal. É aquela parte textual que muita gente copiou ali, explicando os estados. Ok, você ganhou um pontinho por aquilo ali. Mas eu queria que você falasse do início até aquele negócio chegar na master, como é que faz. Então você tinha que ter explicado os comandos. Podia ter explicado tudo isso, que são as partes envolvidas no Git, nos estados do Git, né? Que é inicial do repositório, o dado na stage inéria, o dado comitado de forma local, o dado comitado no servidor ou de forma remota. Então, você podia ter explicado os estágios. Ok, beleza. Mas não era só isso. Agora eu queria que você explicasse para eu postar isso no master, como é que eu faço? Aí eu preciso de comandos. O que eu preciso para postar no master? Eu preciso de dar um git init para inicializar o repositório, se não tiver. Mas tendo o repositório, eu tenho que dar um git checkout do repositório, jogar o repositório para dentro da minha máquina, adicionar tudo que eu preciso, dar um git add asterisco, dar um git commit -m e uma observação toda que eu quero, não é isso? E depois eu dou um git push. Isso vai fazer ele chegar no servidor. E aí você tem que explicar. Mas pode ser que quando chegue no servidor, outra pessoa também comitou. Daí vai ser a necessidade de eu fazer um merge entre ele. Posso usar o git log para poder apresentar resultados e também posso utilizar o git checkout para trocar de uma branch para outra. Posso usar o git pull para trazer dados e atualizar antes de comitar. Então você precisava de falar os ciclos para eu fazer o dado chegar lá na master. Porque quando ele chega na master, pode acontecer um merge. E aí você tem que explicar como é que eu faço o merge, volto no ciclo. Então faltou explicar todo esse processo do Git, do init até o commit final. Pessoal, nessa aí eu senti falta do entender o contexto, de que ponto eu estava partindo. Porque, por exemplo, você falou de usar Git pull, mas eu subentendi que eu estaria iniciando um repositório, que nem está criado localmente.
Aliás, Git localmente não. Nem tá criado remotamente. Ou seja, Git pull eu não precisaria usar. sim, mas Nesse caso falar específico. existe essa opção, só isso. Você não podia falar assim, ó, então beleza, eu estou partindo do pressuposto que não tem. Então eu vou dar um git init, vou dar um git add, vou dar um git commit, vou dar um git push, beleza. Mas eu tenho o git pull que faz isso, eu tenho o git merge se acontecer um merge com o meu projeto, eu tenho o git log para poder listar. Então, você tem que explicar quais as possibilidades possíveis, né? Porque, beleza, eu entendi que você partiu do init. Beleza, fiz o init, fiz o ciclo, chegou na master, ponto, acabou. Mas eu tenho esses outros comandos aqui que ainda podem ser utilizados. Entendeu? Por quê? Porque é um negócio genérico. Eu não te falei ali do estado inicial, entendeu? Eu falei do início até na master. Mas pessoas podem estar comitando nessa branch. E aí? Entendeu? Tranquilo. Sacou a ideia? A ideia era você mostrar os comandos. Era isso só que eu queria. Talvez numa próxima vez eu vou falar mais explícito para defina todos os comandos possíveis de uso. Talvez seria melhor para a gente poder, para você não ficar nessa dúvida. Mas a ideia era mostrar o máximo de comandos possíveis, tá? Assim, na minha resposta pessoal, eu coloquei. Eu fiz um mesclado dos dois, né? Eu coloquei onde que o arquivo estava, como é que ele estava, o estado que ele estava e o comando que eu estava usando. Isso, Só beleza. que no cenário que eu segui ali, eu não tinha esses comandos, então eu não coloquei o significado deles ou o que que eles estavam fazendo. Beleza. Mas você Eu deve ter não, perdido não uns também acho que pouquinhos. não sabia que você queria os comandos em si. Eu achei que era literalmente explicar só. Mas ele precisava, olha só, mas aí a pegadinha do malandro tá ali. Ele fala, e agora, como é que eu faço do início para o conteúdo ser postado numa branch master? Entendeu? Como é que eu faço do início para um conteúdo ser comentado? Você não tem teoria em cima disso, concorda? É lista de comandos. Como é que eu faço para qualquer conteúdo sair de um estado inicial e chegar lá na master? O que eu preciso Aham. fazer? Um add, um commit, um push. No mínimo você tinha colocado isso. Por quê? Porque aí ele sai da onde ele estiver e vai lá para a master. Então, talvez a ideia de resposta sua era essa. E se você tivesse dado essa resposta básica mesmo, faltando alguma coisa, eu tinha tirado um pouquinho de ponto, porque você não explicou os outros comandos. Você tinha ganhado grande parte da pontuação da avaliação dessa questão. Beleza? Então, veja, se você conhece os estados do Git e sabe o que você precisa para levar um arquivo qualquer do início até na master, pronto, você explicou a questão inteira. Por quê? Você tinha que ter falado, olha, para eu levar um arquivo qualquer, de qualquer início até ele chegar na master, eu preciso de uma cadeia de comandos, que são esses, esse. Eu tenho esses outros alternativos aqui. São esses para esses cenários. Explicou? Ok, tá lá. Tá? O único que eu vou excluir se eu cobrei de alguém é o git log, tá? Porque o log é mais auditoria do que tudo. Então, acabou que eu não lembro, mas eu acho que eu não tirei contra ninguém, porque não colocou git log, não, tá? Se você, por acaso, está nesse aí, está na observação lá, você me fala que a gente vai rever sua pontuação. A minha tem o git log aqui, mas faltou o git pull, git merge também, mas tá de boa. Eu tirei uma grande parte da pontuação da questão que você falou aí. Eu É, entendo, assim, agora, explicando o que que você queria, eu entendi o porquê que não tirei os 6 pontos. beleza, show. A gente pode rever e depois se o seu está contemplado. Porque alguns eu coloquei que faltou comandos lá, mas aí eu tirei um valorzinho muito pequenininho da questão, porque o escopo de quase tudo você definiu muito bem feitinho. Os ciclos, do início ao fim, o que tinha que fazer. Show? Tranquilo. Dúvida? Não? Sabe, Arthur? Nada? Tranquilo. Agora eu entendi. Porque eu acho que eu não citei nenhum comando mesmo. Que eu não Bem, imaginei que você queria os comandos. Era mais explicação do que é feito mesmo. beleza. Então tá bom. Ó, agora a penúltima questão era baseado nessa figura aqui, era para você explicar o ciclo de funcionamento de um bug tracker qualquer.
como o Mantis ou o Bugzilla, qualquer um desses aqui. Cara, eu te dei a imagem, estava tudo pronto, era só você seguir os estados e explicar. Mais nada. Só que muita gente esqueceu de explicar, olha, você parte de um bug criado ou de uma implementação criada. Essa implementação criada, ela vai passar para um estado de novo, onde algum desenvolvedor vai ter posse dele e eu vou passar isso para ele, olha, setinha chegando aqui, tá vendo? Se acontecer algum erro, ele pode ser, como resolver, era seguir as setas e explicar, tá vendo? Muita gente não explicou essas setas aqui, muita gente não explicou as setas de volta. E eu coloquei, você não explicou os ciclos de volta aqui, ó. Isso aqui são os ciclos de volta. O cara está nesse estado, mas ele pode voltar para o novo. Ele está nesse estado, mas ele pode voltar para o não confirmado. Ele está nesse estado aqui. Ele pode ser verificado e fechado. De fechado, ele pode ser reaberto, que pode ser assanhado para outra pessoa ou atribuído para outra pessoa, que pode ser colocado como um novo porque não ficou bem definido. Então você tinha que explicar os ciclos indo até o bug concluir, os ciclos alternativos dele, de cada estado, e os retornos do cara. Era só seguir a imagem, tá tudo pronto a resposta. Não é nem que memorizar. E aí muita gente perdeu muito ponto porque não explicou isso aqui, ó, a volta. Imagina, se ele foi reaberto, ele pode ser resolvido de novo, porque ele foi reaberto de forma errada, e aí ele troca para resolvido. Ele pode ser reaberto e ser atribuído para uma outra pessoa. Atribuído para uma outra pessoa, ele pode ir, cara, isso aqui não é isso não, volta para o estado original para fazer uma pré-análise, e aí vai. Quando eu estou verificado, ele pode voltar para não confirmado, então ele tem que voltar no início do ciclo novamente. Quando ele está fechado, ele pode voltar para o não confirmado. Então, tá vendo? Faltou as setas de volta, ó, das operações, ok? Uma grande maioria explicou de forma sintática tudo, falou que tinha alguns retornos, eu valorizei a sua resposta, tá? Mas quando eu vi que você não falou que tinha caminho de retorno nenhum, eu removi ponto seu, porque você não explicou que tem caminhos de volta de um bug. Entendido? Dúvida aqui no ciclo? Não, tranquilo. Tudo bem. E por fim, a última, que no processo de gerência de configuração e mudança, integração contínua exerce um papel importante na manutenção do software. Marque a incorreta. A incorreta. Olha, integração contínua é uma prática dentro da área de engenharia de software que tem o objetivo de realizar automação de compilações parciais de todo o software. Perfeito, isso mesmo. Eu posso compilar uma parte, uma branch que está com um pedacinho do software, ou uma branch master com todo o software mergeado. Ok. Jenkins é uma ferramenta de integração contínua. Ok. Testes unitários e testes de integração fazem parte do processo de CI. Também. Integração contínua consiste nos pilares de prática ágeis. Sim. A constante integração das respectivas partes deve ocorrer diariamente. Também. É muito importante que isso seja feito dia a dia, para não acumular. E aí, me sobrou essa, olha aqui, olha, integração contínua, CI, promove, entre outras coisas, a incorporação coerente entre um diagrama de classe e teste unitário. Nossa, agora eu viajei na maionese total, né? O que tem a ver diagrama de classe? Que integração de diagrama de classe, que é um diagrama, tem a ver com teste unitário? Então era muito absurda a resposta. E aí nós tivemos uns negócios aí bem estranhos, gente marcando essa última questão aqui, ó, só deve ser por conta do deve ocorrer diariamente, o cara marcou aquela ali e esqueceu disso aqui, que diagrama de classe tem a ver. Lembra? Quando a gente fala de integração contínua, a gente está falando de código-fonte que vem, e aí você joga esse código-fonte, compila, analisa, testa e entrega a solução final para o cara. Isso é Continuous Integration, tá? Ou CI. Dúvida? Nenhuma. Alguém quer algum tipo de correção na avaliação? Alguma questão que não concordou, etc e tal? Se não,
Não, tô tranquilo. Léo, Sávio, Arthur, só tenho vocês três? Não, é que eu tinha dúvida, só era a questão 5 lá, mas tá de boa, tá tranquilo. Beleza, Arthur tá ok, Gabriel também, Sávio? Ok? Então tá bom, pessoal. Com isso a gente corrigiu, já distribuiu as notas aí, já tá tudo ok, tá? A gente já tem aí marcado para nossa matéria aí as próximas aulas. Ó, hoje a gente vai fazer a correção da prova e eu vou dar um start inicial em Docker com vocês, tá? Porque faz parte do nosso processo vir Docker. Tranquilo? Muito bem. Depois que a gente fizer essa matéria, a gente já tem na outra semana a criação do Docker. E o que vai ser? Vocês vão ter a aula que vem para testar e exercitar esse monte de coisa que eu vou mostrar somente para vocês. Eu vou deixar uma aula só para vocês fazerem isso, ok? E aí vocês testam, aproveitem a aula para criar os Dockers com as ferramentas que vocês vão precisar, tá? Você consegue colocar o Mantis no Docker, o Jenkins no Docker, tudo que você precisa de ferramenta que a gente já viu até agora no Docker. O SonarQube no Docker, que vai ser o da outra aula, tá? Essa aula, dia 13, depois a gente vai ter uma aula no dia 27 com SonarQube para a gente tirar dúvidas, e aí vocês aproveitam para criar o Docker, inclusive colocar o SonarQube dentro do seu Docker. E depois, na 10/6, a gente tem Sonar, tá? Mesma coisa, vocês vão ter um tempo para poder fazer. Aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre o SonarQube, mostrando os recursos, etc e tal. E na outra aula do 15, você vai ter o build Sonar. Na semana de 17, a gente vai ter um plantão tira dúvidas, beleza? Não coloquei nada aqui. E depois já é a nossa segunda avaliação. E a entrega do trabalho final. Tranquilo? Então já estamos com a matéria toda escopada, tudo certinho, só trabalhar. Então tá bom. Dúvidas sobre isso aqui? E o que você vai fazer no criação Docker e no build do Sonar? Aqui, ó. É um exercíciozinho aqui, ó. Utilizando o Docker Compose, busque as configurações padrão e suba o SonarQube. Esse é o exercício que você vai fazer aqui, tá? Então você já vai fazer lá. No build do Sonar, você vai usar o SonarQube para buildar um projeto Jenkins seu. Tá? Então, você já tem que ter o Jenkins configurado, etc e tal. Sobe os resultados aí. Show? Então, beleza. Show de Dúvidas? bola. Não, Podemos? nenhum. Beleza. Então, olha, eu deixei aqui, quando a gente fala de Docker, eu deixei um Docker Compose para vocês aqui, tá? Que é um arquivo YML já no esquema para a gente poder trabalhar, tá? Você vê em padrão. Eu vou falar sobre esse arquivinho aqui. Vocês conseguem visualizar bem esse arquivo aqui? Uhum. Tá legal a tela aí para ver? Tá dando pra ler direitinho. Então vamos falar um pouco sobre Docker. Bom, o Docker, eu coloquei aqui o site do Docker para vocês poderem acessar depois. O Docker é um negócio que está muito em alta, muito, muito alta mesmo. Uma galera está utilizando Docker para milhares de tipos de soluções diferentes. Isso aí se tornou uma febre. Por quê? Porque uma que é fácil, outra que ele emula um sistema operacional capado ali dentro, e o outro ele te dá uma flexibilidade de trabalho absurda e uma rapidez no build e na entrega de soluções que é incrível, tá? Tem muita gente que tem plataformas inteiras e soluções inteiras dockerizadas, prontinha para trabalhar, e aí o cara tem um Docker, um YML desse aqui, quando ele vai startar um projeto novo, ele vai startar o YML, ele cria todo o ambiente para o cara, e ele vai lá e executa as atividades dele. Vantagens do Docker, com um arquivo YML, né, eu consigo, que é um arquivinho de alguns Ks, transferir tudo isso aqui de uma máquina para outra com um clique.
vou lá, instalo o Docker na máquina, roda esse comandinho e ele vai, através do Docker YML, criar todo o ambiente para mim que eu quiser, com um montão de ferramentário e subir isso. Na realidade, o que o Docker faz, ele é um mini emulador. Ali dentro tem uma máquina Linux rodando, né? Toda capada, toda performada, com o mínimo do mínimo para que aquilo rode. Então ele tem um monte de maquinazinhas emuladas lá nele. A vantagem do Docker é que ele usa o recurso da máquina nativa, diferente, por exemplo, de um emulador qualquer que estava muito em alta. Então, por exemplo, quando a gente usava esses emuladores, o que eles faziam era criar uma máquina grandona, ia lá dentro ele simular todos os recursos, ele captava um monte de recursos da sua máquina e lá dentro criava todo o ambiente e você rodava a partir do ambiente. O Docker não, ele usa o nativo da máquina e dentro dele faz micro simulações ali e ele vai fazendo uma integração mais alta com a máquina. Quando você usava, por exemplo, uma virtual machine dessa qualquer, você limitava 8 GB de memória. Beleza, 8 GB de memória, quando estourava aquilo ali, acabou, não tem mais recurso, eu teria que ampliar, mexer na máquina virtual. O Docker não tem isso, ele está usando o recurso nativo da máquina. Então, se a sua máquina tem 42 GB de RAM, ele vai usar os 42 GB de RAM. Você tem 1 tera de RAM, ele vai usar 1 tera de RAM. Você tem 1 tera de HD, ele vai usar 1 tera de HD. Então, ele usa a área nativa da sua máquina e cria microambientes para você poder acelerar as suas aplicações, né? Até mesmo no site do Docker tem alguns números legais, tem 11 milhões de desenvolvedores, 7 milhões de aplicação e 13 bilhões de imagens dando download todo dia. Então a gente vê que a gente tem uma galera violenta utilizando a ferramenta para muitos tipos de recursos, tá? E o Docker, ele parte de um pressuposto muito interessante, que é, bom, eu tenho uma imagem, ou eu monto uma imagem, coloco nessa imagem, que é uma imagem Linux, todas as configurações que eu preciso, salvo ela no Docker Hub, que é uma área que eu vou mostrar para vocês aqui, e ela está disponível para qualquer pessoa utilizar. Então, eu crio meu ambiente, coloco ali as ferramentas que eu quero instalar, pego um Docker, uma máquina virtual com quase nada primeiro, instalo tudo, gero uma build, o próprio site do Docker te ensina a fazer isso, né, na área de desenvolvedores ali, como é que você cria isso, como é que você posta isso no Docker Hub. O Docker Hub, que é esse carinha que eu estou mostrando para vocês aqui, ele é um repositório de Dockers. Então, ele é um repositóriozinho onde aqui ele ensina você a fazer, se olhar a documentação, ele vai ensinar você a criar lá dentro as imagens e tal, tá? Então, a partir de uma imagem dessa aqui, ele cria. Ele já tem máquinas pré-definidas, tá vendo? Com Ubuntu, com Postgres, com MySQL, com MariaDB, e um monte de coisa, com Apache. Então, tem muita coisa pronta. Então, é só utilizar. Então, é bem simples, por exemplo. Eu quero buscar uma ferramenta aqui que precisa de instalação. Por exemplo, o Jenkins. Então, eu vou procurar aqui. Ele vai ter a build oficial, tá vendo aqui, ó? Oficial. E tem as builds que a galera cria e disponibiliza, com alguns recursos a mais, com uns recursos a menos. Aí você tem que entrar na build e ver por que que ele criou isso, quais os recursos que ele adicionou ou não. A build oficial é do próprio pessoal da Jenkins, que subiu isso e deixou ele disponível para você. Se eu entro na build da Jenkins, ele me ensina a fazer um copy-paste aqui do comando inicial. Se eu chegar aqui no Docker, na linha de comando, e der um Docker pull Jenkins, ele vai instalar no seu Docker aqui a última imagem do Jenkins. Está dando erro o Jenkins, tá? Tá com erro lá na build, tá? A última imagem do Jenkins, olha lá, tá vendo? Using tag last, tá vendo? Então ele está instalando, ela tá com erro lá. Ele vai instalar a última versão do Jenkins na sua máquina. Então, mas quais as outras versões que eu posso? Cara, aqui na documentação ele tem todas as versões que estão disponíveis, tá vendo?
Está disponível a Elastic, a 2.60.3, a AlphaIMP em 2.63, não sei o quê. Então, você pode instalar essa aqui. Se ele tiver mais aqui, é as que o pessoal da Jenkins disponibilizou. Se eu pegar uma outra versão dessa aqui, ele vai ter algumas características que ele vai te mostrar qual a versão que ele está instalando. Ele está instalando a versão LTS dele, tá? Beleza? Então, o que isso aqui? São imagens. Imagina uma imagem, uma ISO do Jenkins, uma ISO do Sonar, uma ISO do Mantis. Então, você tem todos os softwares livres que a gente utiliza, Sonar, Git, Jenkins, um monte de outros aí, PHP, MariaDB, Postgres, todos esses softwares de distribuição livre estão aqui, quase todos. Se você não vai achar aqui Oracle, se bem que você acha que tem até um Oracle aqui. Tá vendo? Olha lá, tem o Oracle Fuse, Oracle Linux, tá vendo? Ah, eu quero uma máquina Oracle Linux aqui, ó, disponibilizado pelo próprio pessoal da Oracle, tá vendo? Uma distribuição do Linux da Oracle. Tá aqui disponível, você cria. E aí é um Linux normal, entra no Linux e faz as operações que você quer. Olha lá. Então você tem um mundo de coisas aqui, ó. Por exemplo, o Sonar que vocês vão instalar. Tem aqui. O pessoal da SonarQube deixou aqui a versão oficial. Tem sempre preferência para as versões oficiais que estão disponíveis aqui. E o que tem legal no Docker Hub? O Docker Hub te fala as versões suportadas, tá vendo? Através do seu arquivo Dockerfile, aqui, ó. Tá vendo? Ele tem suporte a todas as versões. Então você consegue baixar esses arquivos todos aqui. Então tem várias formas, e ele te fala quais as formas possíveis, é só ler a documentação que você vai ver. Mas eu vou resumir para vocês. São duas formas básicas. Ou eu venho e falo Docker Pool SonarQube, e ele vai lá e baixa uma versão do SonarQube, joga lá para você. Tá? Só dá um Docker Pool SonarQube, ele vai criar para você aqui, ó. Docker Pool SonarQube. Pronto. Tá lá, vai baixar a última versão, tá vendo lá embaixo? E vai instalar ela para você, tá? Na minha máquina não vai instalar, porque minha máquina é um M1. E aí o build é um Mac M1. O build tem que estar preparado para isso. Aí algumas delas não instalam, tá? E a segunda forma da gente fazer é através do arquivo Docker Compose, que é o mais utilizado, tá? Eu vou abrir o arquivo aqui, ó. É um arquivo .yml. Estão entendendo? Até aqui? A função do Docker? Alguém aí já usa Docker? Profissionalmente não, só projeto pessoal mesmo. Nunca usou, beleza. E o Sávio? Então, mais uma coisa para você aprender a utilizar, porque isso aqui é muito, muito prático, muito, muito utilizado profissionalmente. Então, olha lá. Vamos olhar esse arquivo, que é um arquivo YML, que é um arquivo texto com o que você precisa. Fornecedora de um software manda para a gente via Docker. Aí. Beleza, o Sávio falou que já tem uma experiência de trabalho com eles lá. Então veja, o que esse arquivo YML que tem? Ele tem os services, e aí, cuidado na hora de criar, já vou te dar o pulo do gato, que ele precisa estar indentado, tá vendo aqui? Tem 2 caracteres aqui, ó. 2 para cá, começa 1, 2 para cá, começa 1, tá vendo? Ele precisa de estar indentado certinho. Cada comando desse, subcomando tem que estar com 2 indentados. Se não tiver indentado direitinho, ele abre o bico, tá? Porque ele lê isso aqui baseado nessa indentação que você fez aqui. 2 tabzinhos para lá. Então, cria o arquivo, lembra disso. A indentação é importante. Então, quais os services que eu vou disponibilizar? Tá? Isso aqui é mais ou menos padrão. Olha que legal. Todos utilizam a mesma estrutura. Olha aqui, ó.
algumas coisas a mais, outras coisas a menos e tal, e eu vou explicar essas coisas aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui mais. Tá dando para ver bem mesmo, pessoal? Porque eu acho que eu não consigo dar um zoom fácil aqui, não. Eu tenho que fechar ele para dar um zoom. Assim dá para ver bem? Eu aqui consigo ver direitinho. Tá. O resto tá vendo bem? Então veja. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho aqui são os services. Quais são? Olha, eu tenho DB, PHP+admin, Mantis, MySQL. Você pode colocar aqui uma infinidade, tudo para criar o ambiente pronto para você. Quando você dá um next, next, next e instala o Docker, ele cria para você esse cara aqui, ó, que uma área, tá vendo? Um dashboard aqui, ó, com todas as imagens que você está utilizando, a possibilidade de parar, estopar, excluir, dar pull nelas, tá? Você pode fazer várias coisas. Os containers que estão rodando, você pode pará-lo, restartá-lo, tá vendo? Pode fazer qualquer operação, apagar ele. Aqui, ó, vou apagar todos os meus containers agora, ó. Removi, ó, removi. O negócio é o seguinte, removeu o container, removeu, filho. Tudo que você tinha escrito vai para a vala, tá? Já era, excluí tudo. E o que esse service vai fazer para mim? Ele vai instalar este banco de dados, qual? MariaDB, em qual versão? 10.3. Se você omitir aqui, ele pega o lasted, que é a última versão, ou, por via de regra, a gente escreve lasted aqui. Quer dizer o quê? Pega o MariaDB na última versão. Ah, qual é a última versão do MariaDB? Sei lá, olha, não sou daqui. MariaDB. Aqui, ó. Pega o oficial image, aqui, ó. MariaDB. A última versão dela está disponível aqui. Tá? Que é a Lasted aqui, ó. É a 10.5, tá vendo? Lasted é a última versão dele. Se eu quiser pegar a alpha, eu tenho que fazer 10.6.0, ok? Ele vai pegar focal, tá vendo? 10.6 o quê? 10.6.0. Ele vai pegar o alpha somente, ele pega a versão alpha dele. Então, olha, eu estou pegando MariaDB nesta versão. Restart away quer dizer o seguinte, para ele poder restartar automático. O Docker subiu, ele restarta o cara, tá? E subiu o serviço, ele já vai abrir ele sozinho. Isso aqui é sempre importante colocar, tá? Portas. Quais as portas internas e externas, tá vendo? Primeiro é a porta externa. Ele vai externalizar ele para mim na porta 8806. Então, eu vou lá no browser, localhost 8806, eu vou acessar o MariaDB. Beleza? Internamente no Docker, lá dentro do Linux dele, em qual porta que ele está publicando? 3306. Tá? Aqui, ó, environment, é quais as variáveis você vai passar para ele. Aí tem várias variáveis. Se você ler aqui, ele vai te falar quais as opções todas de variáveis que você pode externalizar. Eles explicam tudo aqui, ó. É só ler a documentação, tá vendo aqui, ó? Quais são as variáveis que você pode externalizar, tá vendo? Password, Brandle, blá, 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 blá. Porque a ISO já foi criada para isso. Vou externalizar a password, e meu password é 1234. Beleza? Vou instalar o PHP+admin, que é esse browser aqui, ó, para eu poder acessar o MariaDB. Ele vai ser instalado na imagem PHP+admin. Como eu não coloquei nada, ele vai pegar o quê? A última, latest. Isso, exatamente. Restart sempre. Ele funciona na porta 80 e vai publicar ela para mim na 8082. Então, se eu vier aqui no browser, localhost 8082, eu vou bater no PHP MyAdmin. Localhost 8806, bato no MariaDB. 8989, eu vou bater no Mantis. E, tá vendo? No MySQL aqui, esse MySQL é interno. Ele não tem porta publicada, tá? Mas é a 3306 lá também. Mas esse aqui é para esse cara aqui. Já vou explicar. Sacaram? Então você publica a porta que você quer acessar aqui. Para eu acessar o serviço localhost, vai lá. Ah, é um negócio que eu despacho de uma ferramenta qualquer. Beleza. Localhost e lá. Porque o Docker, ele pega aquelas ISOs todas e te dá um localhost alguma coisa. Localhost é a porta que você publicou, você acessa o serviço interno do Docker. Ok? Porque é um serviço do Windows
que está pendurado, escutando a porta 8082. 8082, que quando ele escutar o 8082, ele vai entrar dentro da máquina Linux e vai usar 80. Beleza? Vou instalar um phpMyAdmin na porta 8082, vou publicar essa variável aqui, tá? Um db, que é uma variável dele lá para acesso, tá? Vou pegar o Mantis, e aí como é que eu fiz? Vim aqui e procurei o Mantis aqui, ó. Deixa eu pegar um Mantis aqui, ó. Aí peguei esse Mantis aqui, Bug Tracker, que está publicado aqui, e aqui ele já te mostra, olha, como é que você monta o Docker Compose, que é igualzinho eu montei, tá vendo? Docker Compose, com essas portas publicadas, etc e tal. O cara já deixou prontinho. Quais as opções de instalação, como é que você faz para poder acessar e instalar. Olha que legal. O e-mail, como é que você configura, o LDAP, como é que você configura para autenticar. Então o cara já te deixou tudo pronto, cara. Então você vai ter um Mantis rodando na sua máquina aí, ó, igual o meu tá aqui, ó, na porta 8989, tá vendo? Olha o Mantis rodando aí, internamente aqui na minha máquina, tá? Isso é uma maravilha para você trabalhar com desenvolvimento, tá? E esse Mantis pede para instalar este MySQL na última versão, com essas variáveis aqui, nesse volume específico. Tá na documentação do cara aqui, ó. Tá vendo? Ah, consigo aproveitar essa imagem aqui? Não sei, porque essa ISO aqui foi preparada para usar isso. Talvez você vai ter que externalizar mais alguns parâmetros, você vai ter que estudar quais as externalizações possíveis, quais as customizações você vai fazer para que ele encontre esse banco de dados. Vai te dar um trabalhinho, você vai entrar nas configurações dele e vai redirecionar para o seu outro banco de dados. É possível? É, mas você vai ter um trabalho. Beleza? Muito bem. Então, olha, vou criar um AntsDB, ele vai externalizar no ./config /www config. Então, ele externaliza esse volume para mim, e aí eu consigo acessar de dentro da minha máquina esse volume aqui, e o conteúdo dele fica fora da minha máquina, não dentro do Linux. Então, é fácil de eu manipular. É para isso que servem esses volumes aqui. E olha aqui, ó, ele está instalando um MySQL na última versão, passando esses parâmetros aqui de usuário, password, criando um usuário novo e passando os dados do root, tá? E externalizando neste arquivo aqui. Restart away. Tranquilo? Aonde eu pego tudo isso aqui? Está aqui na documentação do Docker Hub. Muito bem, fiz isso aqui. Olha só que coisa mais simples. Montei lá o meu arquivinho, um arquivinho YML qualquer. Eu vou vir aqui agora e vou dar um comando que é docker compose -f, o nome do seu YML, pode ser x.yml, up-d. Para ele fazer o quê? Ele vai lá, vai ler o arquivo, vai subir tudo que tiver ali, tá? E quando ele faz isso, tiver alguma coisa, ele vai destruir, tá? Porque eu estou dando um up -d ali, ele vai subir e já subir destruindo o resto, subindo as versões mais novas. E olha lá que legal a mágica acontecendo. Ele está criando os mais SQLs, o phpMyAdmin, já está subindo ele, já está subindo todos os serviços que eu pedi para ele, o Mantis, etc. E tal. Se eu entro no meu Docker Hub, aqui, ó, as imagens aqui, já estão startadas, olha que rapidez que é o negócio, ó, já está startado e já está no ar funcionando, tá? Então, se eu for na porta 8089, ó lá, eu vou achar quem? O Mantis, tá vendo? E o cara já colocou lá os comandos, se não me engano é root, ó lá. Você já entra com o administrador de dados lá, tá vendo? A primeira vez que você entra, ele entra sem nada, tá, para instalar. Mas como o arquivo está externalizado, que é o de configuração e de customização, eu posso dar Docker Compose N vezes que ele não destrói as configurações que eu fizer aqui dentro, tá? Porque eu externalizei isso aqui. Se eu não externalizar, o config e o custom fica dentro do Docker. Dei um Docker up, ele destrói tudo e constrói tudo de novo e eu perco todas as configurações e volto lá no início. Aqui, ó, o PHP root com senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu clicar, eu vou entrar
dentro do MariaDB 10.3 que está aqui, ó. Ah, entrei dentro do MariaDB 10.3. Tá vendo? Como eu não externalizei, o que acontece? Se eu criar um banco de dados aqui agora e dropar e der um Docker Compose, eu perco esse banco de dados, eu perco tudo, porque não está externalizado nos volumes aqui, tá? O volumes tira de dentro do Docker os arquivos de dados dele, ou algum arquivo de configuração para ficar externo, de forma que se eu der um Docker Compose por algum motivo de novo, eu não perco dados, tá? Geralmente a gente não guarda dados dentro de um Docker, ok? O Docker, ele fica a ferramenta em si, as configurações que não dependem de externalização ou que não dependem de muito acesso do usuário, fica tudo guardadinho ali. É a aplicação em si. Os dados ficam externalizados na sua máquina, para não acontecer acidente, tá? Se eu der um Docker Compose, ou se eu tem uns outros comandos de purg que eu posso dar, onde eu purgo os lixos que tem ali, não interfere nos seus dados trafegados, tá? Entendido isso? Aqui, ó. Já tem um mantis aqui para eu brincar. Olha lá. Olha que legal. Tem um mantis aqui, já posso trabalhar nele, ó. Tô com um mantis nessa pasta. Tô com PHP MyAdmin nessa pasta. E esse mantis meu tá olhando esse MariaDB meu aqui. Então eu tenho 3 ferramentas girando aqui. Posso instalar o SonarQube aqui também, tá? É só adicionar aqui embaixo, nesse próximo comando aqui, o SonarQube e dar um Docker Compose que ele vai criar para mim o SonarQube lá dentro. Entendido? Isso é a mágica e a maravilha do Docker. Então, o Docker tem esse negócio legal. Ah, dei um kit aqui no dashboard, você matou o Docker. Acabou, não está consumindo memória, não está fazendo nada. Start o serviço de novo, ó. Dá um kit. Pronto, matei o Docker. Se eu acessar a ferramenta, ó, tá morta. Tá vendo? A ferramenta tá morta. Beleza, não está comendo memória, não está fazendo nada. Ah, agora eu preciso de usar todo o meu conjunto de ferramentas. Beleza, start o Docker. Ah, ó, ele está subindo. E aí ele vai subir. Lembra o always start que está ali? O Docker subiu, as suas imagens vão automaticamente subir. Tá vendo? Está startando, né? Acabou de subir, ele sobe todas as suas imagens e os serviços ficam disponíveis novamente. É quase mágica isso aqui, mas é muito configurável, é muito legal. Então, assim, eu não quero consumir eu quero criar um ambiente de desenvolvimento que tem tudo que eu preciso ali e acabou de trabalhar, eu quero liberar tudo para nada comer memória, para não ficar lixo na minha máquina. Põe tudo dentro do Docker, acabou de trabalhar, desliga o Docker, pronto, não tem nada comendo recurso a mais, não tem nada zoando o sistema operacional, nem nada. Olha lá, os 4 serviços no ar novamente, pronto. Ó, voltou o meu PHP admin. Eu posso parar um cara só, aqui, ó, dar um stop nele, um stop nesse, um stop nesse. Posso restartar o serviço, como posso excluir um serviço desse aqui. Beleza? O Docker Compose é o que você mais vai utilizar. Ah, posso fazer esse comando direto? Docker pull? Pode, mas não é aconselhável. Por quê? Porque o Docker Compose ele tem uma matriz padrão que você criou, que não estaria aqui nesse recurso padrão do cara, tá? Dúvida? Pessoal, eu tenho. Hum. Ele substitui um champ da vida, caso eu queira é, colocar um site no ar, por exemplo, um site meu, assim, localmente, né, que eu tô dizendo. Maravilhoso, é só chamar o MySQL aqui, ó, tá aqui o MySQL. Você não precisa nem do champ. Sobe o MySQL, aí você vai precisar do Apache, aí você vem aqui, ó, Apache. Beleza? Aí você vai subir o Apache aqui, ó, HTTP, tá vendo? Uhum. Imagem oficial. Para subir o Apache, você só vai adicionar o Apache lá dentro no seu YML, tá? E vai subir, tá pronto. Aqui, ó, se eu quiser dar um Docker pull, só para a gente fazer grosso modo para você ver, ele vai subir um Apache aqui, depois eu mato isso. Vai subir um Apache aqui para mim. Pronto. Só isso.
ele vai subir o Apache para mim, o Apache está no ar, acabou, tá lá. Show? 2 segundos, o Apache está no ar, tá lá, a imagem está no ar, o serviço subiu e está tudo pronto. Ah, eu quero publicar o Apache numa porta específica, aí você vai usar o Docker Compose e vai colocar ele na porta que você quer para poder startar. Isso aqui substitui exatamente esse negócio. O Champ é uma ideia de dockerização exatamente igual. É um Docker que tem um monte de programinha que ele sobe encapsulado dentro dele. Uhum. É a mesma coisa, é a mesma ideia desse cara aqui. Só que esse cara aqui, o Champ, por exemplo, ele é meio que fechado. Você starta, ele starta aquele monte de ferramenta dele, tudo configuradinho, né? Esse cara aqui, ele te dá mais uma individualizada para você startar um, startar outro, fazer uma máquina mais clean, mais limpa, entendeu? Só com as coisas que você precisa. E aí, é muito legal. Eu, particularmente, prefiro o Docker do que usar o Champ para poder fazer isso. Instala só o serviço que você precisa, põe no ar. Aqui, ó. Acabei de subir o serviço do Apache. Se eu vier aqui, ó, o Apache está aqui, HTTP, tá vendo? Tá Uhum. rodando o Apache aí, ó. Beleza? Depois eu tenho que olhar na documentação para ver que porta que ele está rodando, para eu poder saber, tá? E aqui dentro da ferramenta você tem algumas coisas bem legais, quer ver? Ó? Containers, Docker. Você consegue ver o que está no Docker, você consegue ver quais as imagens ele subiu, quais foram publicadas ou não. Tá vendo aqui, ó? Você pode dar um push nela aqui para jogar ela para o servidor do Docker. Né? Aqui, ó. Vou dar um run nesse cara, e aí ele vai restartar, vai subir a ferramenta aqui, ó. Tá te mostrando no log, tá vendo? Ele está subindo o Apache, e na hora que tiver ok, ele publica ele e tá pronto. Só isso aí eu já subi o Apache na versão 2.4.6 dele, tá? Se eu olhar aqui na documentação, eu vou ver como é que eu coloco isso no Docker file, né? Que é o arquivinho YML lá no Docker Compose, que é o mais utilizado. E é isso, tá vendo? Outra coisa, para quem está usando o Mac agora, tem que olhar se ele tem suporte para isso aqui, tá? Tem umas ferramentas que não tem, por isso não funciona. Cara, não quero mais esse serviço. Beleza, então você mata o serviço. Ó, pronto, removi. A imagem fica na sua máquina, que é uma imagem que ele baixou, mas você tem como purgar essa imagem ou simplesmente vir aqui e remover ela. Pronto. Removi a imagem que ele baixou de sua máquina. Não está comendo espaço nenhum a mais. E aqui tem os containers no ar. Show? Então, cara, busca aqui no Docker Hub e aí a partir daqui você consegue fazer tudo que você precisa. Tá bom? Bom, falando sobre Docker, a gente tem alguns comandos bem interessantes aqui, ó. Vamos lá para o terminal. A gente tem o Docker Compose, que eu já mostrei para você, que é essa receitinha de bolo aqui, tá? Para ele poder subir todos os serviços que estão no arquivo. Você tem uns comandos também para você entrar, eu deixei ele separado para vocês, entrar dentro de uma versão específica. Quer ver? Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Eu posso dar um Docker PS, ele vai te falar quais os containers estão rodando. Tá vendo aqui pelo PID dele? Olha, eu tenho esse container aqui, eu tenho MariaDB rodando aqui, eu tenho PHP rodando aqui, esse aqui é o PID dele, o name dele, tá vendo? Eu tenho MariaDB rodando aqui nesse PID, beleza? Com essa informação, eu consigo, com esse comandinho aqui, ó, entrar dentro daquele Linux lá. Ó. Olha aqui, ó. Cadê o comando? Aqui. Docker exec, tá vendo? Docker exec, menos IT, o nome dessa máquina, aqui ó, o nome dessa máquina, vamos entrar dentro do PHP MyAdmin, ok? Vou dar um Ctrl C aqui no PID dela, vou colocar ele aqui. Vou colocar aqui onde está o cursor, tá? Ó, vou apagar aqui o name do cara, vou colocar ela aqui, pronto. Bash-L. Quando eu fizer isso, eu entrei dentro da máquina Linux aqui, ó. Estou dentro da maquininha Linux aqui, ó. Isso é um Linux, aqui, ó. Tá vendo?
Um Linux. O Docker, na verdade, mais é do que um Linux. Ó. Um Linux base capado sem nada. Ó. Eu entro dentro da www, eu posso instalar alguma coisa, posso fazer o que eu quiser, mexer em algum arquivo de configuração. Eu estou dentro da máquina. Esse comando é valiosíssimo, porque ele deixa você entrar dentro daquela instância e mexer dentro dela. Lembrando, mexi na instância, dei um Docker Compose de novo, foi para a lona. Tranquilo? Porque você perdeu tudo. Tá? Então, geralmente, a gente externaliza o que a gente precisa externalizar e configura fora, para que o Docker Compose não ferre nada lá. Mas, ó, tô dentro da máquina. Então, se eu quiser fazer um debug, olhar um log, fazer alguma coisa extra, etc e tal, você tem todo o acesso da máquina com esse comandinho aqui, ó. Tá vendo? É só dar um Docker o PS para a gente ver qual o serviço que está no ar. E aí você acessa esses caras. Eu coloquei no material aqui um resuminho, tá vendo? Docker pull, Docker run para executar, tá vendo? Porque pull ele está puxando só a versão. Quando eu dou um Docker run, ele starta ele numa porta, por exemplo, 8080, publicando na porta 50.000 o Jenkins. Docker PS-A, -A acho que é só para listar um nome amigável. Tá vendo? Ele vai te mostrar aqui ordenadinho, aquela mesma configuração, quais as portas publicadas, etc e tal. Tá? Docker exec para poder fazer. Olha aqui, ó, eu posso usar o cat, que é um comando para você poder ver, ou o edit, nano, etc e tal, para eu ver um arquivo lá dentro que eu entrei dentro do Docker. Quer dizer, que eu entrei dentro do Docker e posso acessar um arquivo, por exemplo. Eu posso dar um Docker stats. Docker. Aqui, ó. Os comandos estão todos publicados aqui. Os principais, né? Que ele vai te mostrar um PID do serviço, ó, tá vendo? Ele está mostrando o serviço no ar, quanto que ele está comendo de CPU, quanto que ele está comendo de memória, tá vendo? Quem o serviço está comendo mais, comendo menos, então o Docker Stats vai te ajudar a identificar como é que está o consumo daquele Docker em relação ao seu computador, ok? Depois para sair dele como dizer, Ctrl Z, um negócio assim. Como de X, Ctrl, não lembro como é que faz para sair dele, não. Acho que é como dizer mesmo. No Mac é diferente, é uma merda. Então a gente sai fechando o terminal mesmo, que não teve jeito. Então o Docker Stats te mostra o serviço que tem. Você pode usar o Docker Stop para parar um cara, tudo linha de comando. Um Docker específico, você pode dar um Docker Kill para matar um Docker qualquer, um RM para poder excluir o conteúdo todo dele, o Docker exe para entrar dentro do Bash, e outros comandos para você poder, por exemplo, restaurar alguma coisa. Aqui para você entrar dentro de um arquivo SQL, fazer alguma restauração, etc e tal. Coloquei alguns comandinhos bases do Docker aqui. Mas veja, tudo isso que a gente colocou aqui, você resolve pelo painel do Docker, fazendo isso aqui. Exceto o arquivo YML, que você tem que dar o compose do lado de fora dele lá mesmo. Tá? Mas o legal, matei, todos esses serviços vão para a vala, acabou. E aí, de uma forma simples e objetiva, com um arquivinho que eu deixei aqui para vocês, um arquivo de exemplo, tá? Aquele Docker Compose YML está aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Você consegue fazer isso. Para a próxima aula, eu queria que vocês instalassem tanto o Mantis aqui, ó. E daí você vai ter que fazer umas configuraçõezinhas para você instalar o Mantis, igual eu fiz aqui. É só vir aqui procurar ele e instalar. E vocês vão precisar de instalar o SonarQube também. Então, na próxima aula, no horário da aula, exercitem essas coisas, façam o Docker funcionar, entendeu? Instale ele na sua máquina e faça ele rodar, principalmente. Crie um arquivo YML lá dentro, instala, vê o serviço que ele instalou. Aqui, ó. Por padrão, eu acho que esse YML que eu coloquei, deixa eu até olhar aqui o que tem nele. Esse carinha aqui, ele tem
Esse aqui vem com o Mongo. Esse YML vem com o Mongo? Não, tá aqui. Ó. Vem com MariaDB e o PHPMyAdmin, tá vendo? Ah, professor, mas eu queria fazer igual você fez lá, usar aquele cara lá. Tá, beleza aqui, ó. Vou pegar o meu YML lá que já está arrumado, perdi meu tempo fazendo para você. Você só copiar. O meu docker compose.yml, tá vendo? Vou pegar esse cara aqui, acho que eu consigo subir isso aqui também para vocês, quer ver? Deixa eu fazer um negócio aqui, quer ver? Deixa eu carregar esse docker compose meu aqui, que aí fica mais legal, né? Ele já tem tudo. Docker compose. Abrir. Substituir. Pronto. Esse Docker Compose que vocês vão visualizar lá agora está mais completo, que ele tem todos esses recursozinhos que o meu tem aqui, ó. Tá vendo? Então ele já vai instalar esses serviços para você, já vai instalar o Mantis para você, e aqui você vai incluir o SonarQube aqui, que você vai precisar dele para subir, tá? Se der algum erro, ele vai te falar, não esqueça da indentação, não esqueça de publicar uma porta para você poder acessar esse cara aqui. Vale a pena olhar a documentação dos caras, é muito boa a documentação deles. Olhar cada um dos serviços e a documentação específica que os caras deixam para eles, tá? Porque ajuda muito a gente no desenvolvimento. Esse cara aqui, ó, quer ver... Onde que tá aqui? Get Start. Tá vendo? Docker. Cadê a documentação, cara? Acho que é aqui, Play with Docker. Deixa eu lembrar onde que tá aqui, isso. Play with Docker tutoriais. Tem 101 tutoriais de uso do Docker aqui, ó. Tá vendo? Que aí mostra um monte de recursos do Docker, etc e tal. Tem uma documentaçãozinha até muito boa. Eu particularmente uso muito essa aqui, do Docker Hub, que é mais fácil, porque eu já sei o serviço que eu quero, vou lá, busco o serviço que eu quero e consigo, já a partir da documentação que o cara dá aqui, fazer isso. Ah, porque ele instalar um Ubuntu nessa máquina para, toda vez que eu quiser fazer um teste no Linux, eu brincar no Linux, eu tenho uma máquina. Tá bom aqui, instala o Ubuntu. Pega o Ubuntu aqui, olha aqui qual que é que a gente faz, joga dentro do seu Composer e some ele vai pegar uma versão 18 do Docker. Docker também é uma coisa muito valiosa, pessoal, para quando eu quero testar versões diferentes. Imagina, quero instalar meu aplicativo no Ubuntu 18, no Ubuntu 16, no Ubuntu 15, no Ubuntu 10, para testar o comportamento do software nessas versões diferentes. Cara, cria um arquivo YML com cada versão dessa, sobe o cara, sobe o seu app neles e está pronto, de uma forma rápida, dinâmica, você faz todo o teste da sua aplicação nesses caras aqui. Chique. Entender o conceito de Docker, o uso do Docker e até onde a gente pode ir com ele? Certinho. Beleza? Então tá bom. Tá aí a próxima aula agora, vocês exercitem isso, já está lá disponível para vocês, tá? Exercitem isso aí, façam lá os seus builds com o Docker, subam as ferramentas que vocês vão precisar para que no nosso outro encontro a gente fale sobre SonarQube e já utilize o Docker para isso. Tá bom? Fechou, moçada? Fechou. Alguma dúvida? Não? Tudo certo. Oi? Então tá bom. Beleza, então. Então a aula está gravada, pessoal. Assim que renderizar ela, eu já subo lá para a plataforma. Tá bom? Eu vou parar a gravação aqui agora, esperar renderizar, já subir e deixar disponível lá para o pessoal que quiser assistir depois. Tanto a correção da prova quanto a explicação sobre Docker. Beleza?